sobre personagens e também iniciar falando sobre enredo. Então, hoje é dia 20 de setembro e a aula, então, é a aula 13, e a gente, então, vai rever aí só esse início, né, sobre personagens, e depois a gente já inicia algumas coisas mais novas, tá? Lembrar que o que eu der até hoje é o que será cobrado na P1 de vocês, tá bom? E aí, semana que vem, a gente vai fazer a revisão. Combinado assim? Pode ser? O combinado não sai caro. Então, vamos lá. Personagens. A gente viu, então, que personagem, ele é um ser fictício, né? E ele que faz aí toda a ação, né? Que faz toda a parte de personagem mais importante, mas é ele que traz, na verdade, todo o enredo, né? Porque se tem uma ação, eu tenho enredo. Se eu tenho enredo, eu tenho ação. E para ter ação, eu preciso de personagem. Personagem não necessariamente precisa ser uma pessoa, pode ser uma planta, um animal, um ser místico, como a gente viu, né? Pode ser também alguns objetos, porta, pode ser um cortiço, como eu também dei de exemplo, né, da aula passada, tá bom? Então, na verdade, o personagem, ele aparece na história, né? Ele participa do enredo, ele tem alguma ação aí, tá bom? Isso é caracterizado personagem. A gente tem a classificação do personagem que a gente viu, que pode ser do personagem ou da personagem, tanto faz. A literatura contemporânea aceita os dois, tá bom, gente? Então, a gente tem o protagonista, que é o principal, e esse principal pode ser o herói ou o anti-herói, e a gente deu o exemplo de uma novela, que eu já esqueci, nem lembro qual que é. E a gente tem a classificação como antagonista e secundário, né? Que antagonista é aquele que se opõe, ele é ao contrário, né, do que é o protagonista. Então, se o protagonista é bonzinho, o antagonista é mau, e por aí vai, tá? O secundário, ele não é, assim, inútil. Claro que não. Senão não teria nome de secundário. Ele é importante, ele só não tem a mesma importância do protagonista. Tudo bem, gente, aqui? Vamos falar da caracterização de cada um desses personagens. Então, eles são caracterizados, né? E, na verdade, existem dois tipos de caracterização: personagens planos e personagens redondos, tá bom? Vamos pensar em plano. O que é plano? Plano é uma coisa reta, não é isso? Planos são, na verdade, personagem plano é aquele que ele é do começo ao fim do mesmo jeito. Ele não muda nada. Então, na verdade, ele tem poucos atributos, né? Dá para identificar facilmente quando a gente faz a leitura de um texto, quando a gente assiste alguma novela, né? Eles são aqueles menos complexos, fáceis de entender. Ah, eu já sei como que é esse personagem, tá? Em relação aos personagens planos, existem aí dois tipos. Então, a gente tem o tipo de personagem reconhecido pelas características típicas, que são invariáveis, quer sejam ela econômica ou de, por exemplo, qualquer ordem, outra ordem. Então, seria, por exemplo, jornalista, estudante, dona de casa, solteirona. Isso daí ele vai ser do começo ao fim dessa forma, tá bom? E é fácil identificar. Tudo bem? O outro é a caricatura. Alguma caricatura, gente, se alguém vai fazer uma caricatura sua, já sabe que tem duas coisas. Uma característica que chama mais atenção sua e você será ridicularizado nessa. Exemplo, um aluno fez uma caricatura minha. Ele fez o meu nariz grande. Ficou ridículo. Mas ficou engraçado. Tão pequeno. Por isso. Tá bom? Então, a caricatura, ele é um personagem com características físicas ridículas. Por que ridículas? Porque a gente vai dar risada desse personagem. E por que a gente vai dar risada desse personagem? Porque ele vai trazer, com certeza, alguma característica de personagens, de
pessoas, que a gente também pode se identificar, né? Que tenha um adjetivo desqualificado. Por exemplo, ele é ladrão, mas nada porque ele é ladrão. Então, a gente precisa satirizar quem é que faz coisas erradas, tá bom? Nunca nenhum personagem bem-humorado, ele era apenas bem-humorado. Ele sempre tem alguma coisa negativa para equilibrar o bom humor, tá bom? Aqui eu trouxe, eu não sei se vocês vão lembrar, porque é do Luiz Fernando Veríssimo, e nem todo mundo acaba lendo o Luiz Fernando Veríssimo, apesar de amá-lo de paixão. Acho que a Rose está entrando. É assim. Boa noite, Rose, tudo bem? A gente já começou, mas não faz muito tempo, tá bom? Então vamos lá. Vocês já ouviram falar no Analista de Bagé, que é uma caricatura aí, né, bastante conhecida do Luiz Fernando Veríssimo, e ele se caracteriza por ser um psicanalista, que tem um estilo muito gaúcho, então ele é muito machista. Então, a forma como ele lida com os pacientes dentro do consultório é muito machista, que na verdade não deveria ser, né, já que ele é um psicólogo, tá bom? Então, ele hostiliza muita gente, ele ataca as mulheres, então ele acha que para homossexual ser curado tem que dar uma surra. Enfim, ele foi bastante conhecido na década de 70, 80, enfim. Mas ele é uma caricatura. Então, ele é um ser imitado de ser real, de pessoas reais, trazendo aí uma sátira, uma caricatura. Aqui a gente está falando ainda dessa caracterização de personagens planos, tá bom? Quando a gente encontra esses personagens são invariáveis, que não vai mudar, ele é do começo ao fim, assim, a gente chama de plano, que ele é reto, tá bom? Ele não vai ter nenhuma oscilação. Começo ao fim, a mesma coisa. Iniciou uma novela essa semana, que eu assisti, mas eu não lembro o nome de personagem, mas vamos lá. Paula Oliveira? A Paula que é policial? Ela é policial do começo ao fim. Ela é personagem plana. Área do aluno. Boa tarde, professora. O que era da... Oi, o que foi? Boa tarde, tudo. Tá tudo bem, gente? Rosa, é que o microfone da Rosa Ah, tá. A Zoara, aluno. E aí, então, eu lembro que essa personagem, que é uma policial, ela, na verdade, ela é policial do começo ao fim, ela tem a mesma característica do começo ao fim. Diferente da Juliana Paz. A Juliana Paz, ela inicia pobrezinha, casada com um coitadinho que se esforça. De repente, os dois, na verdade, eles mudam. Um vira traficante e ela vira dona da boca, é a esposa do dono da boca, e aí pronto. Eles mudam, eles não são planos. E se a gente não tem personagem plano, a gente tem personagens redondos. Tá bom? Eles são mais complexos, eles apresentam uma variedade de característica, que essa variedade ela pode ser física, da pessoa iniciar, sei lá, a novela ou a história magro, e no final se tornar uma pessoa obesa, por exemplo, né? Ou loira e depois torna-se morena, tanto faz. Ou então psicológico, por exemplo, no caso da Juliana Paz e do marido, que eu não vou lembrar o nome agora. Tá bom? Então, desses dois personagens, dessa novela nova, eu sempre trago novela porque é mais fácil a gente assistir do que a gente ler, né? Mas a gente encontra, então, os personagens chamados de redondo. Da mesma forma que pode haver uma variação aí quanto ao nível social. Então, pode ser que mude de profissão, tem atividades sociais, indicam também classe social, pode ser que inicie pobre e depois se torna rico. Que nem a Maria do bolo, aquela... que também é a Juliana Paz, né? Que fez os bolos lá. Eu não lembro o nome. Enfim. Ela inicia-se como pobre, depois ela se torna rica, depois ela volta a ser pobre, depois volta a ser rica, enfim. Uma
só, e ela é uma personagem redonda, tá bom? Então, quando você perguntar alguma coisa sobre, por exemplo, a caracterização da personagem, vocês vão me falar se ela é redonda ou se ela é plana, tá bom? Quem é Tiago? Acho que é a Daisy, né, gente? Ó, a Daisy daqui. É a Daisy. Oi, Daisy! Oi, Daisy. Então tá. Tudo bem, gente? Entenderam essa parte do plano e redondo? Legal isso. Então tá. É bem interessante, né? Porque a gente sabe que existem essas mudanças nos personagens, mas a gente não sabe o nome que se dá a eles. Eu mandei para vocês, na segunda-feira, e estou mandando pela Sponte também, um livro que é como interpretar as narrativas. E tem toda essa parte, tá bom? Se vocês quiserem utilizar para o TCC de vocês e também para estudar para a prova, esse slide todinho, ele é baseado nesse livro, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu também posso ter, dentro desses personagens redondos, a variação, a mudança, né? Não só física, psicológica, social, mas também ideológica. Então, falando sobre o modo de pensar desse personagem, filosofia de vida, opções políticas, religião, tá bom? Ou mesmo quando a gente fala de uma variação moral. Quando a gente fala de moral, a gente pensa em bom, mal, honesto, desonesto, se é correto, se é incorreto, tá bom? Implica, na verdade, em algum julgamento que a gente faz sobre esse personagem. Vamos voltar à novela. Tem o papel, não vou lembrar o nome dela, mas vou lembrar o nome da atriz, que é a Fernanda Cândido. A Fernanda Cândido, ela é mãe de uma transgênero, né? E ela tem atitudes, na verdade, que chocam a sociedade. Então, na verdade, aqui ela tem ela é uma personagem redonda. A filha dela, que se transforma depois, né, que se torna uma transgênero, que depois é uma um homem trans, né? Acho que é assim que se classifica. Ou é uma mulher trans? Acho que é um homem trans. Se vocês souberem, me corrijam, porque eu não sei, mas eu acho que é um homem trans, porque se tornou homem, né? Acho que é isso. Homem trans. As duas, a mãe e filha, elas são personagens redondas. Uma porque ela muda até a ideologia, né? A filha muda a ideologia, modo de pensar. E a mãe, ela tem uma mudança moral, na verdade, ela tem um julgamento. E ela é uma pessoa, acaba se tornando uma pessoa má, né? Até imoral, tá bom? E quando a gente fala isso, num determinado ponto de vista, pode ser que o seu seja, pode ser que o meu não, tá bom? Mas é importante ter sempre uma característica moral ou ideológica, essas mudanças todas que a gente está vendo aqui, social, psicológica e física. Tá? A gente pode ter, num personagem só, várias mudanças dessa, tá bom? Várias variações. Não precisa ter uma só, pode ter várias delas, tá? Aí eu vou ler aqui essa parte de observação que é importante. O mesmo personagem, ele pode ser julgado de modos diferentes por personagem, narrador, leitor, isso é importante a gente lembrar. Portanto, poderá apresentar características morais diferentes dependendo do ponto de vista adotado. O narrador, ele pode julgar de alguma forma, mas você que está fazendo a leitura do texto pode não julgar da mesma forma que o narrador. Assim acontece com Capitu, em Dom Casmurro. Ela traiu ou não Bentinho. De acordo com Bentinho, que é o narrador, traiu. Traiu, pô. Se você né, vai para uma... Oi? Eu vou assistir de novo, né? Que eu tô julgando a Capitu, coitadinha. Eu vou ver com outro olhar.
Tá. Você vai olhar com os olhos Bentinho e Machado de Assis, né? Verdade. Ele te levou, ele conseguiu te enganar fácil. Conseguiu. Não traiu, não, viu? Bom, na verdade, ele quer que a gente acredite de que a Capitu, assim, é aquela mulher com fogo, entendeu? E de que traiu mesmo com um amigo dele. Ai, coitada da Capitu, mas enfim. É isso. Depende do ponto de vista adotado. Então, ela traiu ou não o Bentinho, certo? Ou o Dom Casmurro. Aqui, a gente vai falar, então, sobre... Opa, meu filho, volta. Cadê? Ah lá. Bom, é enredo aqui, tá bom, gente? Mas não sei se vocês viram passar rapidamente uma palavrinha ali. Ó, vai aparecer. Tem sumir. O enredo. O que é o enredo? É a história em si, tá bom? Então, para nós definirmos melhor essa palavra enredo, é um conjunto de fatos de uma história que é conhecida aí por alguns nomes. Por exemplo, intriga, ação, trama, história. Tudo isso é enredo, porque o enredo é a história em si. E dentro da história, a gente tem algumas partes, a estrutura desse enredo, ele também é subdividido, tá bom? E a gente vai falar sobre eles porque ele é muito importante. Quando a gente fala de história, a gente tem que lembrar de uma história com ação, mas não apenas uma ação de um correndo. Isso é uma ação, mas e aí? Você está correndo? Você vai ficar correndo? Não vai parar? Não vai fazer nada? Você está correndo para ir aonde, né? Então, assim, o que tem de mais a pessoa correndo? Nada, só está correndo. Nossa, que ação, né? Então, a gente espera, na verdade, alguma coisa acontecer, não é isso? Num filme, numa crônica, num conto, num mini conto, a gente consegue identificar aí esse enredo, tá bom? Então, existem algumas partes que fazem parte, algumas divisões que fazem parte da estrutura desse enredo, tá bom? Então, a gente vai ver aí quais são eles. Então, vamos lá. A verossimilhança é uma coisa que acontece, a gente até viu isso sobre verossimilhança interna e externa, né? Quando a gente fala de verossimilhança, a gente está falando de uma parte lógica do enredo. Mas é claro que essa parte lógica, ela pode ser interna. E eu acho que a gente chegou a falar de uma novela que eu vi, de que um casal estava perdido no navio, o navio estava naufragado, e aí, então, eles chegaram numa ilha, e nessa ilha tinha uma geladeira ligada, com 2 taças e um vinho gelado. Se eu digo isso para qualquer pessoa, não faz sentido, e assim, é algo bastante irreal, né? Mas, se eu estou dentro de uma história, né, que existem alguns pontos meio distorcidos, assim, então essa lógica interna faz parte e é aceita como um fato normal, tá bom? Então, é a lógica interna do enredo que o torna verdadeiro para o leitor, pois a essência do texto é de ficção. Os fatos de uma história não precisam ser verdadeiros, no sentido de corresponder exatamente a fatos ocorridos no universo exterior ao texto, mas devem ser verossímeis. Tá bom? Devem fazer parte, verossimilhança, verossímil, significa verdade, tá? Ela faz parte daquela verdade daquele texto interno, tá bom? Não necessariamente o universo exterior. Isso quer dizer que, mesmo sendo inventados, o leitor deve acreditar no que lê. E esta credibilidade advém da organização lógica dos fatos dentro do enredo. Senão, você vai acabar desconfiando e vai falar assim, imagina que isso acontece. Que nem aqueles filmes como Velozes e Furiosos. Gente, que é aquilo? Põe na realidade, não existe, né? Mas dentro daquela realidade de Velozes e Furiosos, existe, faz parte da verossimilhança ali. Ele é verossímil ali. Tá bom? Então, tudo que acontece, mesmo que seja absurdo, do carro ficar de lado,
do carro pular e cair direitinho, essas coisas. Faz parte da veracidade, daquela lógica interna do filme, do texto, do que vocês forem ler ou assistir. Tudo bem, gente, essa parte? Tudo bem, Pro. Então tá bom. Cada fato da história tem uma motivação, uma causa, né? Que nunca é gratuita a sua ocorrência e desencadeia inevitavelmente novos fatos, que é a consequência. Então, toda vez que eu tenho uma consequência, na verdade, eu tive um porquê disso acontecer, que é a causa, tá bom? Então, eu tenho uma causa e, por conta dessa causa, vai acontecer alguma coisa. Mas a gente sempre vê a consequência para ver a causa, tá bom? Então, a consequência e a causa. Quando a gente encontra a consequência, a gente pergunta, por que que isso aconteceu? E aí, então, a gente vai encontrar a causa, tá? A nível de análise de narrativas, a verossimilhança é verificável na relação causal do enredo. Cada fato tem uma causa e desencadeia uma consequência. Então, se eu já tenho o nome do filme como Velozes e Furiosos, eu não vou ver a história da tartaruga. Certo? Eu vou ver carros lindos, mulheres bonitas, homens bonitos, fortes, bravos, né? E assim como os carros também deveriam ser, tá? Então, ela faz parte aí dessa verossimilhança dentro desse contexto. Assim como nas novelas que a gente vê, assim como nos livros que a gente lê. E eles só cabem ali, só dá certo, só é realmente verossímil, porque tem uma ordem certa esse texto, que a gente vai ver, tá bom? Essa partes aí do texto. Então, a partes do enredo, a gente precisa, na verdade, entender a organização desses fatos. Se a gente pega um livro para ler, é difícil encontrar um livro que inicia no fim. A gente tem Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele inicia, até pela dedicatória, né? Tem lá, aos vermes que corroem as minhas vísceras, né? Minhas partes internas, enfim, meu corpo, alguma coisa assim. Porque inicia o livro pela morte dele e ele narrando o próprio enterro, né? O próprio velório, dizendo que estava chovendo, e por isso tinham poucas pessoas, e não porque as pessoas não gostavam dele. Então, quando a gente encontra livros dessa forma, inversos, né? A gente tem aí uma organização de fatos também, mas ela vai iniciar pelo fim, na verdade. Mas é claro que toda história tem o seu começo, o seu meio e o seu fim, né? Mas não é só por isso que ela, então, é compreensiva, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa pelo fim, e aí, então, ele vai para o começo, vai para o meio e volta para o fim. Tá bom? Ele tem fim duas vezes, né? Não são diferentes, são complementos um do outro, tá? Então, é preciso, na verdade, compreender o que estrutura todo esse texto. Todo o enredo, ele é estruturado por uma coisa chamada conflito. Tá bom? Por exemplo, vamos imaginar Chapeuzinho Vermelho sem o Lobo Mau. Teria graça a história? Não, porque o Lobo Mau, ele é o conflito da história. Patinho Feio sem a feiura. Cinderela sem meia-noite. Teria, então, algumas histórias muito sem graça, porque, na verdade, o que dá vida e movimento, ação para as personagens, para o enredo, sim, é o conflito, tá bom? Então, quando a gente fala de enredo, quando a gente vai montar uma história, a gente, de fato, na hora, pensa no conflito. O conflito é um problema que aparece dentro da história, tá bom? Se caso você não conseguir identificar, conflito é o problema, tá? Que acontece. Esse conflito, ele deve ser resolvido, tá? Senão ele fica com cara de, nossa, então tem mais um filme? Nossa, então tem continuação? Nossa, então acabou sem eu entender? Por quê? Porque não resolveu o conflito, tá? Seja entre esse conflito dois personagens, seja entre personagem e o ambiente,
Seja o conflito aí, o leitor ouvinte, criar uma expectativa frente ao fato do enredo, tá bom? Pode ser também, né? Você que está ali ouvindo ou lendo, você cria, na verdade, uma expectativa de resolução desse conflito ou de algum conflito que possa vir a ser. Se eu tenho, por exemplo, que é muito interessante quando a gente pensa também em histórias, a gente pensa em sonorização. Por exemplo, sonoplastia, né? A gente tem uma personagem que entra, e toda vez que ela entra em cena, vem uma musiquinha de serial killer, que você já se remete, né, a um dos filmes mais assistidos, né, um dos clássicos, que o personagem mata, né, a prostituta, no caso, no chuveiro. Oi? No chuveiro, né, Pro? Isso mesmo. Então, toda vez. É muito bom esse filme, muito antigo, né? Como que é o nome do diretor? Enfim. Rita de corte, sei lá. Assim. É alguma coisa assim. É alguma coisa assim, Vitória. Vou lembrar. Enfim. E aí, então, imagine essa personagem, toda vez que aparece, vem essa musiquinha. O que você espera? Que expectativa você cria diante dessa personagem? De que uma hora ela vai matar alguém. Na verdade, não tem outra expectativa que você cria. Por quê? Porque a música também te ajudou. Mas pode ser que você esteja lendo um livro. Quem vai te indicar, te nortear para isso, vai ser o narrador. Então, você vai criar uma expectativa diante do que você está lendo e de que alguém está te norteando, no caso, o narrador. Tá bom? Então, a gente precisa se preocupar com o conflito dentro de um texto. Então, dentro do enredo, a gente vai encontrar o conflito, que é o problema naquela situação. Quando a gente fala de um livro longo, a gente tem vários conflitos, ou um conflito que vem do começo ao fim do livro, tá bom? Conflito é qualquer componente da história, personagem, fatos, ambientes, ideias, emoções, que se opõe a uma outra pessoa, personagem, fato, ambiente, histórias, emoções, criando uma tensão que organiza os fatos da história e prende a atenção do leitor. A ideia é essa. Se o livro não é bom, o filme não é bom, o conflito não foi bom. Além de mencionados, entre personagens e entre o personagem e o ambiente, podemos encontrar nas narrativas os conflitos morais, religiosos, econômicos, psicológicos, tá bom? E aí, então, este último, que é o psicológico, seria o conflito interior de um personagem que vive uma crise emocional. E aí, então, eu acho que cai como uma luva na personagem que é transgênero da novela Noite. Tá bom? Então, é um conflito psicológico. Da mesma forma que a mãe dela também cria esse conflito psicológico. Tá bom? Então, a gente encontra numa novela vários núcleos, né? Então, tem o núcleo lá da Bibi, né? Da Bibi. Tem o núcleo da Fernanda Cândido, né? Vai ter o núcleo da policial. Tem o núcleo daquela moça que gosta de nadar com boto, que eu não suporto. Aquela personagem, tem aquele núcleo, e dentro de cada núcleo tem um conflito ou vários conflitos. Assim como tem um... Oi? A Ritinha. A Valverde lá. A Ritinha safadinha. A Valverde. Sonsa, né? Safada sou eu, ela é sonsa. É a Capitu. A Capitu, perfeito. E aí, então, a gente vai encontrar também um conflito que gira em torno de quase todos eles, né? Que é o problema daqueles dois meninos que tem a lenda do índio, sei lá que história que é, que eu nem lembro mais. Que eles têm uma pulseirinha no rio, que eles morreram afogados, quase, enfim, alguma coisa assim, tá? Eu sou péssima, né, gente, para lembrar o nome, enfim. Mas também faz tempo. Eles são irmãos. Ah, isso, eles são irmãos, é verdade, é verdade. Boa, Deise, noveleira. Ou tem boa memória. Vamos lá.
em termos de estrutura, o conflito, ele determina as partes do enredo, né? Eu tenho, por exemplo, a apresentação, eu prefiro chamar de apresentação, mas aqui ele está com uma exposição, que é o autor que coloca dessa forma, né? Mas eu sempre penso em introdução, que são os primeiros capítulos. Na verdade, é uma apresentação aí do enredo, do tempo, do espaço, das personagens, tá bom? Aonde vai acontecer, quando vai acontecer. Ora, por exemplo, pensando em novela, o primeiro capítulo a gente nunca entende muita coisa, mas a gente já sabe aonde se habitam aquelas personagens, né? E sabe também o tempo. Se é uma novela antiga, se ela é nova, se ela é atual, contemporânea, se ela é moderna, se ela, enfim, em que ano que ela fez parte, aquela novela, aquela história, né? O espaço, aonde será? Será no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Rio de Janeiro é Copacabana? Não, na verdade, eles estão falando de Rio, mas eles estão falando de favela, de comunidade, né? De lugares mais afastados, né? Enfim, tá bom? Então, quando a gente fala de introdução, a gente vai encontrar, geralmente, nas primeiras linhas, ou primeiro capítulo, dependendo do tipo de livro que você está lendo, né? Mas são aí as apresentações dos fatos iniciais que traz os personagens, tempo, espaço, tá bom? E aí, então, situa o leitor ou ouvinte diante da história que vai ler ou vai assistir. Tudo bem? Então, o primeiro dentro de enredo é a introdução, apresentação, exposição, tanto faz o nome, tá bom, gente? Tanto faz mesmo. Depois a gente vai ter, na estrutura desse enredo, uma complicação, tá? E aí, então, essa complicação é onde a gente vai encontrar o nosso querido conflito, tá? Ou conflitos, tanto faz, tá bom? Porque pode ser mais de um conflito aí, dependendo do tipo e tamanho da narrativa, tá? Tudo bem aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok, Pro, tá claro. Beleza. Ok, então. Vamos lá. Beleza, ótimo. Qualquer coisa, me chama. Aí vem, para continuar nessa estrutura do enredo, a gente falou da introdução, do conflito, do clímax. O clímax é o momento mais importante da história, tá? É aquele momento, por exemplo, que o casal vai se beijar e você fala, agora vai se beijar, olá, 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 e pronto, acontece. Enquanto há essa torcida para alguma coisa muito importante acontecer, que pode ser, na verdade, quando esse conflito ele vai chegar ao seu desfecho, esse conflito, esse problema, ele vai chegar na solução, ele normalmente passa pelo clímax. Então, é o momento culminante da história, tá bom? É o momento de maior tensão mesmo, quando o conflito ele chega no seu ponto máximo, tá? O clímax é, por exemplo, quando a novela termina no sábado à noite. Você fala, caramba, terminou justo agora. Terminou no clímax. Tá bom? Quando você espera por uma atitude do personagem, e esse personagem vai ter essa atitude, também é o clímax. Tá bom? Então, na verdade, ele é o ponto de referência para as outras partes do enredo, porque tudo vai acontecer diante do clímax. O que vai acontecer depois do clímax? Aí sim vem o que a gente chama de desfecho, que na verdade pode ser uma conclusão ou até a solução do conflito, tá bom? É que não necessariamente, quando a gente resolve um conflito, resolve sempre ao lado bom, positivo. Todo mundo casa, tem filhos, é feliz para sempre. Por que nas novelas sempre termina como um término bom? As pessoas têm sempre que se casar e ter filho no final. Acho que algum autor devia pensar sobre essa coisa mais contemporânea, mais presente, essas relações mais líquidas, né? Ou assim, porque eu não tenho o quê, né? É engraçado, né? Por que as pessoas, os autores pensam? Eu vou mandar essa ideia para Glória Pérez.
Quem sabe? Ela que é tão para frente, né? Para frente do seu tempo. Ou então vou escrever uma novela, pronto. Da Diários. Sei lá, tá bom? Então, na verdade, o desfecho, aí a conclusão desse conflito, né? A solução desse conflito, ela pode ser boa ou má, e ela pode ser um final feliz ou não, tá bom? Existem alguns tipos aí de desfecho, que pode ser o surpreendente, o feliz, o trágico, o cômico, vai de história para história, tá bom? Pode ser que tenha algum livro que acabe por falta de personagem, porque quase todos morreram. É o caso de Amor de Perdição e Amor de Salvação. Gente, cadê os personagens? Todo mundo morreu. Aí acaba o livro. Quase isso, tá bom, gente? No final é o narrador que fala, porque acabou. Principalmente Amor de Perdição. É um clássico da literatura. Mas, enfim, é isso, certo? Tudo bem, gente? Eu acho que eu vou ficar com vocês até enredo e toda essa estrutura do enredo, tá bom? Eu acho que no final... Não. Eu tenho aqui do Bezerro, tá. Desse do Bezerro... Para você, Bezerro... Rapidinho, para vocês poderem entender, de repente, o que vem. Pode ser que venha uma questão na prova, e eu quero que vocês entendam, tá bom? Essa estrutura do enredo, e o que a gente viu de personagem, se ele é plano ou redondo, beleza? Vamos ver. Então, eu tenho aqui Bezerro sem mãe, eu acho que eu já li para vocês, mas tudo bem. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com seu bezerro, mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem a mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro, sem mãe, gemia, morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os 2, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era seu filho, e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou aquele couro no bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou para fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os 2 no maior amor, como filho e mãe de verdade. Raquel de Queiroz, a fofa. Bom, dentro dessa história aqui, bonitinha, a gente entende o que é a história? Todo mundo entendeu a historinha? Se eu perguntar para você, gente, qual é o enredo do bezerro sem mãe? A vaca. O enredo é a história. A história. Isso, Peraí, Pro. qual é a história? Não entendi, peraí. Deixa eu aumentar meu som aqui, que sumiu meu som, peraí. Tá bom. Você não estava me ouvindo, então? Se seu som estava baixo? Não, eu ouvi. Peraí, Pro. É que me ligaram, e quando me ligam, o som diminui. A minha internet travou. Bom, eu quero saber qual é, na verdade, resumidamente, qual é essa história? Qual é o enredo de Bezerro Sem Mãe? A história fala sobre... Vai lá.
uma vaca que... Deixa eu achar o pedacinho aqui. A vaquinha que perdeu a mãe perdeu o filho. Não sei, eu não estou conseguindo ler, mas... A vaquinha que perdeu essa parte aí. o filho e o bezerro que perdeu a mãe. Isso mesmo. Isso. Só Então, tem a uma- história... Então, a história... A história é da vaquinha que perdeu o filho e do filho que perdeu a mãe, e que a mãe chorava por falta do filho e o filho chorava de fome. Até que o dono da fazenda disfarçou o bezerro com o couro do filho que morreu e ela então adotou-o como filho, de verdade. Resumidamente, sem rodeios, sem cuticute, sem trazer detalhes, tá bom? Então, o enredo, se eu pedir assim, qual é o enredo dessa história? Resumidamente, sem detalhe nenhum, muito direto, vocês vão me dizer o que é, tá? Vamos lá. O enredo é tudo isso aqui, ó. Eu acabei de aparecer aqui com essa... Eu não sei se vocês estão vendo essa chave aqui do lado. Olha lá, o enredo, tá bom? O enredo é tudo isso. Então, se eu pedir para vocês grifem o que é o enredo, é a história inteira, o enredo, tá? Aí, então, vamos encontrar agora o que a gente chama de introdução. Que a gente acabou de ver que dentro do enredo tem uma estrutura. A primeira estrutura que aparece sempre é a introdução. A introdução é o quê? A apresentação de personagens, espaço, tempo, mais ou menos isso. Então, ó, foi numa fazenda, achei o espaço. Quando que aconteceu isso? No tempo do ano que as vacas dão cria. Esse é o tempo, né? Eu estou falando sobre quais personagens? A vaca satisfeita com seus bezerros. E mais dois deles andavam tristes. Eu já apresentei aqui o que a gente chama de apresentação ou de introdução. Tá bom? Tá. Beleza? Ok. O que a gente vai ter depois de apresentação, vendo no enredo a apresentação? O que vem depois é o conflito. A gente tem aqui vários probleminhas aparecendo. Então, o primeiro é a vaquinha que aparece chorando, com os peitos cheios de leite, e o bezerro sem a mãe, morrendo de fome. Primeiro problema que a gente tem conflito aí. Aí depois a gente tem um outro conflito, que a gente tentava juntar os dois e não dava certo. Aí então vem aqui, que a gente chama de... Vou colocar aqui para vocês. Desenvolvimento do texto. Que eu acho que eu não cheguei a falar para vocês sobre isso. Esse aqui está mais para o final. O desenvolvimento é tirar a introdução, o restante é desenvolvimento. Tá? Mas dentro do desenvolvimento tem um conflito. Que é o que a gente está vendo. Cadê você, conflito? Aqui. Conflito. Então, a compreensão, que é a mesma coisa, né? Então, de conflito, a gente tem os dois que andavam tristes de dar pena, que é a vaca que perdeu o bezerro que perdeu a mãe. E aí, então, um ficava chorando por conta dos peitos cheios, e o outro porque não tinha mãe para mamar, estava com fome. Certo? Então, a complicação, o conflito, ele quebra a situação inicial e estabelece, então, o que a gente chama de, realmente, de fato, conflito, problema, por aí vai. Tudo bem? Eu encontrei enredo, apresentação, introdução e o conflito, certo? Eu tenho que encontrar agora o desfecho. O desfecho é como termina, né, essa história, ou como se esse conflito foi solucionado, né? Eu posso encontrar aqui, deixa eu ver o que mais tenho aqui, porque faz... Ah, tá, o clímax. E aí, então, eu tenho aqui o desfecho, que é, os dois ficam no maior amor, como filho e mãe de verdade, né? Mas eu tenho, diante do conflito, uma coisa chamada clímax. Qual é o ápice dessa história, né?
Foi no quarto dia que a vaca, de repente, olha o de repente aqui, essa palavra de repente, ela me traz uma ação inesperada, né? De repente, meteu o focinho no couro e puxou o disfarce. Aí o que você fala? Danou-se tudo. Agora ela vai reconhecer que não é filho dela, não vai mais dar mais de mamar. Não é isso que você pensa? Aí é o clima. Exatamente. E puxou para fora o disfarce. Aí então vem, lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse, agora você já está adotado. Oh, que fofa. E os dois, no maior como filho e mãe, de verdade. Certo? Então, se eu pedir para vocês, aqui, enredo, a história inteira. A apresentação normalmente vem no comecinho, primeiro parágrafo, normalmente. E aí, então, a gente vai encontrar o conflito. Mesmo nesse texto tão pequenininho, a gente pode encontrar aqui mais de um conflito, tá? Aqui a gente tem isso, a gente tem tentativas de juntar os dois, mas não dava certo, é um conflito, tá bom? Certo? A gente tem o clímax, que é o ponto máximo desse conflito, e a gente, então, tem a solução, aí o desfecho desse conflito, tá bom? Tudo bem, gente? Beleza, meninas? Beleza. Tá bom. E eu não vou mandar tudo isso para vocês, porque senão fica muita coisa, tá? Eu vou mandar o que tem sobre a aula de hoje, tá? Então, a gente viu os personagens redondos e planos, e os tipos de personagens redondos, e a gente viu aqui sobre o enredo. Tudo bem? Então, até aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui não cabe, né? Isso. Até aqui, a gente vai estudar para P1, tá bom? São 13 aulas no total, mesmo contando a aula de segunda-feira, que foi somente atividade, tá bom? São 10 questões, como eu havia dito, eu só não sei o horário das de vocês, tá bom? Porque como a gente tem só 2 horas de aula, eu não sei de que forma que a coordenação e o reitor vão querer fazer essa prova de vocês, tá? Mas é bem provável que eu tenha alguma novidade para vocês na próxima aula já, na segunda-feira. Tá bom? Alguma dúvida, amores? Não, pronto, tudo certo. Professora, Pode falar, Rô. que dia que vai ser a prova, por gentileza? A prova, amores, deixa eu ver aqui no calendário de vocês. Cadê o calendário de vocês? Aqui. A P1. Eu acredito que a minha seja no dia 5 de outubro. Dia 5? Porque, ó, tá assim no calendário. P1, segunda, terça e sexta. Agora, por quê? Não sei. Ah, sim. Porque é uma aula sua, a outra da Salete e a outra da Silene, não é isso? Acho que é isso. A Salete dá 2 aulas para vocês? É isso? Sim. A Salete dá na segunda e terça, você é quarta e quinta, e a Silene é sexta. E a Salete dá aula do quê? A Salete é de filosofia. Filosofia. Tá, entendi. Tá bom. Então é isso, ó, tá marcado segunda, terça e sexta. Porque sexta-feira são as 4 aulas com a Silene, né? Isso. Tá bom. Então é isso, amores. Tá bom, então, dia 5. Por hoje é só. Dia 5 é a provinha de vocês, tá bom? Farei com todo carinho. Eu normalmente utilizo exercícios que foram dados em sala, tá bom? Nessas atividades que vocês fizeram, tá bom? Não vou fugir do que a gente viu, apesar de que a gente viu bastante coisa, né? Nem dá para fugir. Tem muita coisa. É mais fácil eu não dar algumas coisas, não cobrar na prova algumas coisas, do que ultrapassar, né? Mas a gente vai ver revisão semana que vem, tá bem? Ah, ok. Tá, vai ter a revisão, então. Sim, okay. eu vou tentar fazer nas 2 aulas, já que a gente tem bastante coisa. Tá bem? Pode ser? Ok, pode ser, Pro. Obrigada. Tá bom, Pro, obrigada. Imagina, que é isso, gente. Eu que agradeço a presença de vocês hoje. Beijinhos. Beijo, Pro. Boa tarde. Boa noite. Melhoras para a sua sogra. Desculpa, boa tarde. Imagina, boa tarde.
Que é isso, não tem problema não, Rose.